Agora para vocês a lista dos 10 principais assassinos em série dos Estados Unidos. Dê a sua opinião e de qual assunto você quer informações. O que achou da lista? Curta o vídeo para continuarmos a disponibilizar conteúdo. Nessa lista o foco são apenas assassinos americanos do sexo masculino e foi classificando com base no número de mortos verificados. 10ª posição, Paulo John Knowles, 1974. Paul John Knowles assassinou entre 18 e 35 mulheres. Pelo menos uma mulher que conheceu Knowles o descreveu como rudemente bonito, daí o nome de Casanova Killer. Angela Kovic, outra mulher na vida de Knowles que também sobreviveu ao seu encontro, graças a um aviso psíquico. Ela, recentemente divorciada, mora na Califórnia, começou a se corresponder com Knowles no início de 1970, enquanto ele estava na prisão por condenações menores. Pensando ter encontrado o homem dos seus sonhos, Kovic usou seu dinheiro para fornecer assessoramento jurídico para Knowles e, em maio de 1974 foi concedida a liberdade condicional. Saindo da prisão estadual da Flórida em Rayford, Knowles voou para São Francisco para encontrar sua noiva. Nesse período, no entanto, Kovic consultou um médium que a alertou sobre um homem novo e perigoso entrando em sua vida. Ela logo rompeu o noivado, depois de conhecer Knowles pessoalmente. O assassino de Casanova alegou mais tarde que a rejeição o deixou tão furioso que saiu e matou 3 pessoas naquela noite, embora isso não tenha sido verificado. Sua matança pelo país começou em julho de 1974 e terminou em novembro do mesmo ano, levando-o da Flórida para a Califórnia e retornando à Flórida. Ele foi morto em 1974 enquanto estava em custódia depois de tentar agarrar a arma do xerife que o escoltava. 9ª posição, William Bonin, 1958-1980. Número comprovado de mortes, 21. Número de mortes presumidas, mais de 36. Um assassino em série menos conhecidos, William Bonin, nascido em 1947, foi apelidado de o assassino da autoestrada. Utilizou os vastos sistemas de rodovias de Los Angeles e Orange County para recolher suas vítimas e depois se livrar de seus corpos. Bonin matou pelo menos 21 jovens nas áreas da Grande Los Angeles e Orange County nos anos 70 e no início dos anos 80. O assassinato de Donald Hayden, de 15 anos em 27 de agosto de 1979 foi a última noite de Hayden vivo. Ele foi visto pela última vez no Santa Monica Boulevard por volta da 1h. Mais tarde, naquele dia, seu corpo sem vida foi encontrado espancado e estrangulado numa lixeira. Havia evidências de que Bonin havia tentado remover os testículos do menino enquanto ele ainda estava vivo e que ele havia sido sodomizado. Bonin também tentou cortar a garganta de Hayden. Isso era comum para Bonin, pois ele gostava de torturar suas vítimas com picadores de gelo e cabides para estrangulá-las até a morte com suas próprias camisetas. Ele acabou sendo condenado e enviado ao corredor da morte em 1982. Ele foi executado por injeção letal na prisão de San Quentin em fevereiro de 1996. 8ª posição, Patrick Kearney, 1965-1977. Número comprovado de mortes, 21. Número de mortes presumidas, mais de 43. Kearney se junta a William Bonin e Randy Kraft na duvidosa conquista de ser apelidado de o assassino da estrada. Nascido em 1934, Patrick Kearney se alimentava de jovens,
o mais jovem dos quais tinha 8 anos, que pegava em estradas ou gays. Kearney era um necrófilo, e ele infligia fortemente dor em suas vítimas, então ele desenvolveu uma técnica de atirar nas têmporas enquanto dirigia. Ele então dirigia para um lugar isolado para fazer sexo com seus cadáveres. Ele costumava bater nos corpos sem vida de sua vítima de uma forma macabra de se vingar dos valentões que zombavam de sua altura de 1,75 metro durante seus anos de colégio. Ele foi meticuloso em sua limpeza. Ele mutilava e cortava suas vítimas em pedaços com uma serra, e descartava os pedaços ao longo de várias paradas na rodovia e em áreas industriais. Ele foi pego quando seu namorado, David Hill, deu seu endereço a um jovem para um encontro. O jovem comunicou o endereço à família e a partir de seu desaparecimento, a informação foi entregue à polícia. Devido a um acordo legal, Kearney foi poupado da pena de morte e está encarcerado na Califórnia, onde permanecerá até sua morte. Sétima posição, Yarly Nelson, de 1926 a 1927. Número comprovado de mortes, 22. Número de mortes presumidas, 25. Yarly Leonard Nelson era conhecido como The Gorilla Killer. Ele nasceu em 1897 e, por volta dos 10 anos, Nelson colidiu com um bonde enquanto andava de bicicleta e ficou inconsciente por 6 dias. Depois que ele acordou, seu comportamento tornou-se errático e ele sofria de dores de cabeça frequentes e perda de memória. Ele começou seu comportamento criminoso cedo e foi condenado a 2 anos na prisão estadual de San Quentin em 1915, depois de invadir uma cabana que acreditava estar abandonada. Mais tarde, ele foi internado em instituições de tratamento psicológico. Nelson começou a se envolver em violações sexuais quando tinha 21 anos. Em 1921, ele tentou molestar uma menina de 12 anos chamada Mary Summers, mas foi frustrado quando ela gritou e chamou a atenção para ele. Ele foi internado numa clínica psiquiátrica novamente e começou sua matança quando foi liberado em 1925. As vítimas de Nelson eram principalmente senhorias, a quem ele abordaria com a premissa de alugar um quarto. Uma vez que ganhasse sua confiança, ele as mataria, quase sempre estrangulando-as, e se envolveria em necrofilia com seus cadáveres. Ele costumava esconder o corpo, deixando-o debaixo da cama mais próxima por dias. Ele assassinou mais de 20 pessoas e foi finalmente preso e enforcado em 1928. Sexta posição, Donald Harvey, de 1970 a 1987. Número comprovado de mortes, 24. Número de mortes presumidas, mais de 37. Donald Harvey era conhecido como o Anjo da Morte. Nascido em Ohio em 1952, Harvey mais tarde mudou-se para London, Kentucky, para cuidar de um parente doente, um paciente do Hospital Marymount. Ele conseguiu um emprego como auxiliar de enfermagem no Medical Clinic em 1970. Ao contrário de muitos que entram na área médica com o desejo de ajudar as pessoas, Harvey tinha o trabalho como uma forma de ter controle e poder sobre a vida de uma pessoa. Ele logo se tornou juiz, júri e carrasco para certos pacientes que o irritaram. Logan Evans, um paciente de derrame, foi a primeira das vítimas de Harvey, apenas 2 semanas depois de começar a trabalhar. Por quase 20 anos, Harvey foi o chamado Anjo da Morte em várias instalações, na maioria das vezes sufocando ou conectando pacientes a máquinas de oxigênio defeituosas.
Mais tarde, Harvey também expandiu seus métodos, usando injeções de cianeto ou adicionando arsênico ou veneno de rato à comida dos pacientes. Harvey também era suspeito de matar amigos e conhecidos se eles o irritassem. Em 1987, ele foi finalmente preso em Cincinnati, Ohio, depois que uma autópsia de um paciente revelou que ele morreu por envenenamento de cianeto. Ele acabou se confessando culpado de 24 acusações de assassinato em primeiro grau, no entanto, ele confessou ter matado mais. Uma investigação acrescentou outras 13 acusações, elevando sua contagem para 37. Ele é suspeito de ter matado cerca de 50 pessoas. Em março de 2017, ele foi encontrado gravemente espancado em sua cela. Ele morreu 2 dias depois. Outro recluso, James Elliot, foi acusado do assassinato de Harvey. Quinta posição, Joan Corona, 1971. Número comprovado de mortes, 25. Número de mortes presumidas, mais de 25. Nascido no México em 1934, Joan Corona mudou-se para os Estados Unidos na década de 50. Em 1962, ele foi contratado como empreiteiro de mão de obra em alguns pomares de frutas em Yuba City, Califórnia, que tinha uma população de cerca de 13 mil habitantes. Ele acabou montando seu próprio negócio, fornecendo trabalhadores sazonais para os fazendeiros locais. Em 19 de maio de 1971, um fazendeiro de pêssegos chamado Goro Cageiro notou um buraco incomum, do tamanho de um homem, em seu pomar perto de Yuba City. No dia seguinte, o buraco foi preenchido. Preocupado, Cageiro chamou a polícia, que descobriu o corpo mutilado de Kenneth Vitiacri. 4 dias depois, os corpos de mais 9 homens foram encontrados em covas rasas nos pomares. Eles foram golpeados ou esfaqueados até a morte, provavelmente com um facão. Vários homens foram encontrados com as calças puxadas para baixo nos tornozelos, sugerindo um motivo sexual. Junto com os corpos estavam 2 recibos assinados por Joan Corona. Ao todo, a polícia desenterrou 25 corpos e testemunhas puderam ligar muitas das vítimas a Corona. Provas circunstanciais foram encontradas em sua casa, incluindo possíveis armas de assassinato e livros contendo os nomes das vítimas. Ele foi condenado em 1973, mas o veredicto foi anulado em 1978 devido a problemas com seu advogado. Ele foi considerado culpado novamente em 1982 e recebeu 25 sentenças simultâneas de prisão perpétua. Na época dos assassinatos, Corona tinha o assassino em série mais prolífico dos Estados Unidos. Ele solicitou e foi negada a liberdade condicional 8 vezes. Ele morreu na prisão estadual de Corcoran, na Califórnia, em 2019, aos 85 anos. Quarta posição, John Wayne Gacy, de 1967 a 1978. Número comprovado de mortes, 33. Número de mortes presumidas, mais de 34. Nascido em Chicago em 1942, John Wayne Gacy era o palhaço durante o dia e um assassino de sangue frio à noite. Gacy agrediu, torturou e assassinou pelo menos 33 jovens e meninos entre 1967 e 1978. Muitas de suas vítimas eram fugitivos vulneráveis que ele pegava nas ruas. Sua sinistra matança finalmente chegou ao fim quando testemunhas relataram que ele foi a última pessoa a ver a última vítima com vida.
Quando a polícia chegou à sua casa no condado de Cook, Illinois, eles notaram um odor muito fétido. Voltando com um mandado de busca, descobriu-se que o espaço da propriedade havia sido usado como depósito de lixo para os corpos, ou o que ele mais tarde chamaria de uma funerária sem licença. Em 10 de maio de 1994, a última refeição de Gussie Hicks de sua execução foi um balde de frango frito KFC, batatas fritas, uma dúzia de camarões fritos e meio quilo de morangos. O legado de Gussie sobreviveu na forma de filmes e até pinturas que ele mesmo criou, o que causou um grande rebuliço quando foram colocados à venda alguns anos atrás. A maioria foi comprada e queimada. Terceira posição, Ted Bundy, de 1974 a 1978. Número comprovado de mortes, 35. Número de mortes presumidas mais de 36. Ted Bundy é um dos assassinos em série mais conhecidos e amplamente discutidos da história. Encantador, bonito e malvado até o âmago, ele confessou ter agredido e assassinado brutalmente pelo menos 30 mulheres em vários estados diferentes durante os anos 70. Nascido em 1946, a vida era complicada. Ele foi criado para acreditar que sua mãe biológica era sua irmã, mas ele não foi maltratado ou não amado. No programa estilo documentário Snapped, Notorious Ted Bundy, foi revelado que Bundy pegou facas da cozinha e as colocou na cama onde sua tia estava dormindo quando ele era apenas uma criança. Bundy também se interessou profundamente por revistas de conteúdos violentos que muitas vezes mostravam fotos horríveis de mulheres assassinadas. O psicólogo Al Carlisle disse: Bundy experimentou muito alívio sexual por meio de histórias de ficção. Ainda assim, ninguém poderia imaginar o quão violento o jovem Bundy seria quando crescesse. Em 24 de janeiro de 1989, ele foi executado na cadeira elétrica na prisão estadual da Flórida. Segunda posição, Gary Ridgway, de 1982 a 2000. Número comprovado de mortes, 49. Número de mortes presumidas mais de 90. Gary Ridgway nasceu em 1949 em Utah e ficou conhecido como o assassino do Rio Verde depois de confessar o assassinato de 48 prostitutas e fugitivos no estado de Washington durante as décadas de 1980 e 1990. Ridgway disse: Eu escolhi prostitutas porque pensei que poderia matar quantas delas eu quisesse sem ser pego. Em 1984, ele escreveu uma carta sobre os assassinatos intitulada O que você precisa saber sobre o Homem do Rio Verde e enviou ao Seattle Post-Intelligencer. Em detalhes perturbadores, o assassino escreveu sobre a necrofilia e o corte das unhas das vítimas antes de assinar. A polícia afirmou que foi uma tentativa descarada de despistar os investigadores. Na época, eles não deram seguimento nessa evidência-chave. O jogo de Ridgway de brincar de gato e rato com a polícia finalmente chegou ao fim em 2001, quando as evidências de DNA o conectaram aos assassinatos. Ele foi poupado da pena de morte como parte de um acordo legal em que ele divulgou a localização dos corpos desaparecidos. Sua barganha elevou suas condenações por assassinato para 49. Primeira posição, Samuel Little, 1970-2005. Número comprovado de mortes, 50. Número de mortes presumidas, 93. Nascido em 7 de junho de 1940, em Reynolds, Geórgia, Samuel Little disse que sua mãe era uma senhora da noite e os investigadores acreditam que ele nasceu na prisão durante uma das detenções de sua mãe adolescente.
Ele alegou que ela o abandonou na beira de uma estrada e que foi criado por sua avó em Lorain, Ohio. No ensino médio, ele teve problemas disciplinares e foi detido em uma instituição para adolescentes infratores depois de invadir várias propriedades. Ele finalmente largou a escola e começou a lutar boxe amador com um sonho de se tornar um lutador como seu herói Sugar Ray Robinson. Como pugilista meio pesado, ele era conhecido por sua velocidade e ganhou os apelidos de Distraught Dead e Frantic Machine. Mais tarde na vida, ele usou essas habilidades para escapar impune de um assassinato. Quando se tratava de suas vítimas femininas, ele as nocauteava com um soco e as estrangulava. Isso geralmente significava que não havia sinais óbvios de que um assassinato tivesse ocorrido. A causa da morte costumava ser erroneamente listada como acidental. Little possui uma memória fotográfica que lhe permite relembrar os rostos e tipos de corpo de suas vítimas. Ele também se lembra de detalhes específicos da localização e suas violações, como quantos arcos havia em um prédio ou a distância que ele dirigia na estrada até chegar ao local exato para despejar o corpo. Investigadores descobriram que o assassino em série gosta da atenção que recebe ao relatar esses detalhes depois de décadas em que suas violações passaram despercebidas. O FBI continuou a trabalhar para identificar as vítimas de que Little falou em confissões gravadas. Little morreu em dezembro de 2020, provavelmente devido a um de seus inúmeros problemas de saúde. Quer saber mais histórias